Olá, estamos com mais um Play no Esporte aqui para você pela nossa UP Play TV. Sempre uma grande honra estarmos juntos nessa programação. E eu falo hoje, dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, sempre gosto de lembrar, meio da semana, né? Meio da semana, uma quarta-feira, estamos aqui porque hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje, né, como você tem o costume de acompanhar, hoje é dia de rodada e hoje vai ter pra cá, para aí, ó, pedido pra lá, quem faz isso é a arbitragem. Eu quero trazer hoje, pela vez primeira, o nosso reforço da equipe Play no Esporte. Gessé Marcelo. Hoje, estreando o nosso comentarista da arbitragem, Gessé. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite a apresentar esse bloco arbitragem, que é uma situação tão difícil de se falar. A arbitragem é uma situação complicadíssima, não é, Gessé? Muito obrigado por aceitar. Olá, professor Ivan, a vocês que nos assistem. É com muita alegria que estou aqui para fazer parte desse programa seleto, né, e falar sobre um assunto tão delicado que é a arbitragem. Esse assunto é muito delicado para falarmos sobre a arbitragem, mas assim, professor, né, o meio em que eu vivo, o meio em que eu atuo, e não foi ontem que comecei aqui no Amador, a gente pode falar um pouco sobre a arbitragem com propriedade, analisando alguns lances que acontecem a nível nacional, estadual, e também a gente vai trazer aqui no programa lances que acontecem a nível local aqui na nossa cidade, na região, para que vocês possam ficar atentos e que saibam, né, um pouquinho sobre esse assunto e esse tema que é tão discutido. Né, olha, Gessé, é o seguinte, eu ainda nessa semana eu comentei porque o Ansupar, né, o Wagner, na reunião da última sexta-feira, falou, ó, Ansupar vai assumir a arbitragem. A arbitragem passa a ser, né, da responsabilidade da Ansupar. Eu até comecei a entender o seguinte, o meu propósito será, a própria Confederação Brasileira de Futebol levantou isso no dia de ontem, será que a profissionalização da arbitragem não entra nesse quesito? Não seria bom existir árbitros profissionais? Então, professor, falando desse assunto, é um assunto de extrema importância. Ontem tivemos essa notícia sobre a profissionalização da arbitragem aqui no Brasil. E falando, né, sobre a notícia propriamente dita, nós tivemos ontem, através da CBF, passando aqui os dados, né? A CBF, para este ano de 2026, contará ali com um grupo de elite, sendo 72 integrantes. Desses 72, são 20 árbitros, 40 assistentes e 12 árbitros do VAR. Com isso, respondendo a sua pergunta, a nível nacional é de extrema importância, professor. É de extrema importância por conta que os árbitros estarão disponíveis para a CBF. Esse disponível, quando eu falo disponível, é a questão profissional da pessoa. Ela vai poder se dedicar exclusivamente para a arbitragem. E esse profissional, não somente a questão financeira, mas sim psicológica, nutricional, a parte de preparação física, a parte de erros e acerto, porque o árbitro, né, eu, enquanto árbitro também me coloco, nós não acertamos 100% não. O árbitro, ele erra, ele é um ser humano. E ele vai continuar errando. Com a profissionalização, vai ter erros. Sem a profissionalização, os erros aconteciam, né, de formas absurdas. A ideia agora é diminuir essa quantidade de erros. E trazendo aqui para a nossa parte local, como você mencionou da Ansupar, assumindo esse quesito, penso eu que o propósito deles vai ser fazer uma espécie de tomada de preço, licitação, para pegar alguma empresa, né, que é relacionada à arbitragem. Isso é bom também, né? É bom, não é ruim, mas o que seria interessante para o amador aqui na cidade, sim, né? Não só em Nova Vitória, em Portunhol, mas em todo o Brasil, se existisse mesmo a profissionalização da arbitragem. Te falo isso por conta que o árbitro ele ia ser exclusivo para aquela determinada instituição a qual ele estivesse representando. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, talvez vocês não saibam, mas nos anos 2000,
99, ali nos anos 90, 2000, existia em Porto União a arbitragem que era extremamente qualificada somente para as competições de Porto União. Isso fazia com que o árbitro se dedicasse exclusivamente para aquela competição. Ele não estava apitando no final de semana em General, no outro final de semana em Bituruna, em Paula Freitas, União da Vitória, enfim. Ele estava exclusivo em Porto União. Isso acontecia nos anos 90, nos anos 2000. Eu peguei parte dessa época, professor. Comecei assim, e era legal, e era bom porque nós se dedicávamos exclusivamente para aquele local, né? Os erros eram menores, por conta que nós estávamos apenas exclusivamente naquela competição. Estudávamos jogador, por mais que não tinha essa tecnologia, mas estudávamos jogador, estudávamos a competição, o evento, a fase da competição, se preocupávamos para fazer o melhor. Então, com a profissionalização, né, acredito que com certeza, né, os árbitros, esses que estão ali no quadro seleto nacional, estarão exclusivamente dedicados para o Campeonato Brasileiro com todo esse respaldo que a CBF vai dar para eles. Eu vejo pelo seguinte, hoje começa o Campeonato Brasileiro, correto? Certo. Hoje à noite. Ontem teve estadual. Eu acho uma bagunça isso, com todo respeito, porque o jogador não sabe se vai pitar, se vai jogar a Série A do Brasileiro, vai jogar o estadual. Eu não gosto disso, não. Mas eu tenho o seguinte, eu sei que o profissional ele tem que ter um tempo de descanso obrigatório, correto? Quem joga, por exemplo, na terça não pode jogar na quarta, porque tem o tempo hábil de descanso obrigatório. E a arbitragem? Eu posso pitar um jogo terça-feira pelo Campeonato Paranaense e quarta-feira entrar em campo para pitar um brasileiro? Então, professor, tem os dois lados que eu quero falar aqui. O lado do árbitro, até, inclusive, né, nesse programa tem muitas situações que eu vou trazer a visão do árbitro, para que vocês possam entender qual que é a visão do árbitro. O árbitro, se ele tiver escalado no estadual e no brasileiro, ele está grande. Para ele isso é sensacional. Sensacional por conta da parte financeira, que vai agregar. E física e mental. Então, esse ponto que chega, por que ele faz isso? Porque ele tem que pagar as contas dele, tem que apitar na terça, na quinta, no sábado, na segunda. No amador é assim. Quando começam as competições na nossa cidade, eu mesmo apito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Mentalmente, estamos cansados. Mentalmente, psicologicamente, porque acontece que, de repente, no estadual o árbitro não vai bem. E ele está no brasileiro. Aí isso já pode acarretar. Com a profissionalização, penso eu que a quantia de jogos vai diminuir. Terminou o primeiro tempo. Vamos lá, terminou o jogo. Terminou o jogo. Sum laptou. Vamos embora. Muito obrigado, seja bem-vindo. Professor. Vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais informações para você.